Bom, seguindo na leitura do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, com, coinci, coinci, eita, coinci, coincidência, coincidentemente, nós estamos numa parte do livro que fala do assunto que é muito semelhante ao que a gente está lendo nesse momento no livro da quinta-feira, que é sobre o desencarne, o desligamento do corpo, do espírito do corpo. E aqui no sábado, nós estávamos lendo acontecimentos, né, que se mostraram muito comuns durante a época de mais confusão da pandemia do Covid. E tinha uma pessoa aqui que ficou doente, acabou desencarnando, e eles estavam falando sobre isso, né? Sobre o que cada um recebe quando retorna ao mundo espiritual, essa questão do desligamento. E eu vou voltar aqui um parágrafo acima para a gente ter mais um pouco do contexto. Aqui. O desencarnado, apavorado com a consciência de que chegara o seu momento fatal, inevitável, deixava-se dominar pelo desespero que mais o perturbava. A desencarnação deve ser um momento de serenidade, a fim de que a ruptura dos liames que vinculam o espírito à matéria densa seja suave, diluindo-se pela falta do fluido vital, que mantém a existência orgânica. Exatamente aquilo que a gente estava conversando, né? De você precisa esgotar, né? Não só para perder a vitalidade do corpo físico, mas o ato, né, de, entre aspas, morrer realmente, é esgotar todo aquele fluido vital que tem no corpo. Isso facilita, inclusive, o desligamento do espírito do corpo. Quando não se tem ideia de como transcorre a existência física, muito difícil faz-se a libertação dos vínculos que unem o espírito à matéria, havendo a ruptura brusca, que não impede a continuação dos fenômenos de decomposição serem percebidos e sentidos muito tempo depois da morte do corpo. Por isso, morrer não significa desencarnar imediatamente, o que se dá com mais vagar, a semelhança do que ocorre por ocasião na reencarnação, cujo processo é lento e progressivo. E por que isso? Porque o voltar do mundo encarnado para o desencarnado, para nós, é um prazer, né? Se você tem um mínimo de consciência. E para vir de lá para cá é justamente o contrário. A gente vem de uma certa má vontade, porque sabe que aqui a gente vai enfrentar um monte de dificuldades e energias que a gente não precisa lidar do lado de lá. Silvio, só um minuto. Pegando esse gancho aí, você lembra que a gente comentou da semana passada que estava esse livro nas tiras da... não me lembro mais o nome. De Filomeno de Miranda. Então, justamente isso. Então, o que aconteceu? Aquele médium que se desviou, ele desencarnou, como a gente tinha comentado, foi de um ataque cardíaco fulminante, né? E aí, o que aconteceu? Com esse negócio de cremação, não sei se é cremação, mas o que aconteceu? Pegaram o espírito dele e anestesiaram, porque o processo
do corpo dele seria rápido, entendeu? Não sei qual foi o processo. Então, quer dizer, a mesma coisa. Então, quer dizer, no caso, a gente sofrendo, morrendo. Então, todo esse processo aí que a gente, como ele acabou de descrever, e você indo 24 horas depois indo para o crematório, então ele deve usar essa metodologia que falou nesse livro, de pegar o espírito e anestesiar, para ele não sentir ainda o vínculo com a matéria. Pelo menos foi até agora o único que chegou mais próximo desse fato aí de você desencarnar e ser cremado automaticamente, praticamente, hoje no dia de hoje. É só isso. Isso deve explicar, né? Acho que todo mundo aqui já leu livros, né? O André Luiz fala muito isso, né? Que ele vai visitar, e os espíritos já foram até, estão sendo tratados, mas eles continuam em sono profundo, né? Deve ser porque provavelmente está acontecendo com eles, né? Alguma coisa desse gênero. As ligações que eles têm, às vezes, com o próprio corpo ainda, são tão fortes que eles já foram recolhidos, né? Já estão sob tratamento de espíritos bondosos, mas permanecem dormindo profundamente. Diga. Essa madrugada eu fiquei lendo aquele artigo que você publicou sobre respiração, né? E ali tem uma definição que eu achei bonita, que ele fala que, eu acho que de hindu, que fala que é difícil descrever o prana como é difícil descrever Deus. E eu pergunto, para isso, essa dúvida tem sempre na minha cabeça. O fluido vital não é o prana que eles falam no Oriente? Exatamente. É. É porque a gente, a nossa concepção de ter visão de prana e visão de fluido vital é muito complicada. Eu fiquei assim, poxa, será que é isso? Eu sempre tive essa dúvida, sabe? E aí você está consultando você para realmente tirar essa dúvida. Então, o caminho é excelente, é só isso. O que eles chamam de, os orientais chamam de prana, nós espíritas chamamos de fluido vital, fluido universal. E se a gente for procurar, vai achar outros nomes por aí. Mas é exatamente a energia do universo que permeia absolutamente tudo. Por isso que ele fala aqui, ele é o Iyengar que fala isso. Que é tão difícil explicar o que é o prana, como é difícil explicar Deus, porque o prana, o fluido vital e Deus, chama até de hálito divino, quer dizer, é a mesma essência. O conhecimento do Espiritismo auxilia e proporciona bênçãos de incalculável significado para a existência, por educar o ser e ajudá-lo a crescer na direção do infinito, sem amarras que o retenham na retaguarda. Manuel Filomeno de Miranda. Vamos começar agora um outro capítulo. O grande encontro. Só um minutinho para você ver. O negócio de todas as religiões liga a Deus, tudo o caminho de Deus. Mas o Espiritismo tem uma coisa que eu acho fantástica, como ele fala aqui, significado para a existência, que é a nossa existência do outro lado, que eles passam de lá para cá. Porque a gente não tem essa coisa que eu falo de desdobramento. Eu fico vendo Wagner Borges, ele fala, mas ele não consegue falar o pulo do gato. Tudo aquilo que ele fala, eu sinto, eu vejo, eu sei. Não é que seja prepotente, nada disso, não. Estou falando racional. Mas o mecanismo, a gente, se não vier de lá para cá, a gente não tem conhecimento. Como tem esse conhecimento de ficar anestesiado, de dormir, dos parentes próximos, tudo acalma a pessoa. Porque você imagina, você vai para o inferno da eternidade, sabe? É uma coisa muito, muito chocante. Nós já passamos por essa fase. Agora nós estamos nessa fase de conhecer a nossa existência. Isso aqui é um aprendizado para nós nos conhecermos. Além desses de outras filosofias, além de outros conhecimentos que são passados para a gente. Tem esse aqui também que agrega, é só isso. O Chico Xavier sempre dizia, né, que o telefone toca de lá para cá, não é daqui para lá. O grande encontro. A ausência de valores espirituais para o ser humano é uma infelicidade de terrível dimensão.
Ainda não se lhe havia diluído o último liame com o corpo, havendo permanecido a ligação com o chakra coronário. E os inimigos espirituais lançaram-se sobre o corpo inanimado, tentando arrancar o espírito apavorado que gritava de maneira chocante. Dava-se conta do fenômeno final do corpo, mas não sabia como evadir-se da agressão de três entidades muito vingativas que se disputavam os despojos. Um deles, mais feroz, agrediu com socos e blasfêmias, tanto quanto com acusações terrificantes. Afirmava-lhe que esse era o momento do desforço, que se deveria prolongar indefinidamente. Violento e venal, apresentava os outros dois com aspecto monstruoso, que sorriam em esgares chocantes. Uma nuvem escura envolvia-os como resultado das emanações psíquicas do grupo, num quadro de desespero e aflição inomináveis. Desejavam arrastá-lo, mas a vinculação com o organismo em degenerescência impedia-o de arrebatá-lo do recinto em que se encontrava. Quer dizer, a ligação dele era tão forte ainda com o corpo que nem os espíritos que queriam se vingar conseguiam levar ele ali. Aquele quadro dantesco... Silvio, só um minuto, só me desculpe. Olha só que ele começa aqui com uma frase que eu achei linda, linda, profunda, para reflexão. Olha só. A ausência de valores espirituais para o ser humano é uma infelicidade de terrível dimensão. Ele fala terrível dimensão. A gente não tem conhecimento do que vai ser terrível dimensão. Isso tudo que ele está descrevendo aqui embaixo são segmentos dessa terrível dimensão, que as palavras são muito pobres para explicar, para expressar o que vai ser essa terrível dimensão. Mas é uma coisa horrível, horrível, porque é um sentimento que vai no teu mais profundo do teu ser. Não tem como explicar, por isso que ele fala terrível dimensão. E engloba várias dimensões também, é só isso que eu queria falar. Aquele quadro dantesco ocorria enquanto o corpo era retirado para o necrotério do hospital, sendo colocado em um saco de plástico para posterior remoção. Os familiares, alguns encontravam-se na sala de recepção, foram notificados, mas não tiveram oportunidade de ver o cadáver em medida preventiva de contaminação. Nosso orientador, Spinelli, explicou-nos que nada poderíamos fazer, exceto orar, em razão do estado emocional do irmão recém-desencarnado, cuja existência não fora das mais equilibradas, o que proporcionava a situação presente. Olha nesse parágrafo como é importante tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa. Quer dizer, os espíritos estavam ali na equipe espiritual para auxiliar, para ajudar, estavam conduídos com a situação desse irmão que havia desencarnado, está desesperado, ainda ligado ao corpo, perseguido, mas eles não tinham o que fazer. Aquilo que a gente fala, né? Não adianta simplesmente dizer que vai mudar, ter uma postura de fachada, só parecer. A gente tem que realmente realizar as coisas e tem que ter um equilíbrio mental. Quando a gente está desequilibrado, que a gente não pensa, quando a gente está impregnado de energias negativas, mesmo os nossos mentores, que talvez sejam os espíritos mais próximos de nós em cada jornada encarnatória, às vezes não conseguem nos ajudar, porque a gente não consegue ouvi-los, não consegue senti-los, não consegue vibrar
na vibração deles. E tendo consciência disso, eles esperam, eles têm paciência, que é uma virtude que todos nós precisamos muito desenvolver, a paciência. Porque não adianta dizer que somos resilientes se a gente não tem paciência, se a gente quer a resolução das coisas, que a gente quer que as coisas fluam na velocidade que a gente acha que tem que ser. Então, os espíritos que têm equilíbrio, que têm conscientização, eles são extremamente pacientes. E nessa situação, o que o Spinelli fala? A gente não pode fazer nada porque o desequilíbrio dele é tão grande que ele não vai nos ouvir. Então, vamos rezar, vamos orar por ele. Isso para quê? Para que a coisa se modifique? Não, para que aos poucos vibrações de equilíbrio, de harmonia, vão envolvendo ele, para que isso, de alguma forma, vá modificando o estado vibracional dele e ele possa, em algum momento futuro, ser atendido. Mas enquanto o desequilíbrio impera, isso vai acontecer no mundo espiritual, ou entre o mundo encarnado e espiritual, ou no próprio mundo encarnado. Enquanto a gente está envolvido com alguém que está desequilibrado, que não consegue ouvir, que não consegue se acalmar, a gente não consegue ajudar. E é melhor esperar um momento, por exemplo, se a gente tiver com alguém que está explodindo de raiva, esperar aquele momento, aquela energia desarmônica se dissipar e ele voltar a uma sensação de equilíbrio, de mudança de pensamento, que aí consegue se fazer a sintonia. Senão, não adianta. Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria pegar um gancho disso que você falou na palavra paciência. Como eu já falei para vocês, teve um período que eu comecei a comer carne, né? Então, um dos fatores, eu passei a fazer, foi quase que uma experiência científica, né? Eu passei a observar foram os impulsos sexuais que cresceram de forma exponencial. E o segundo fator, a impaciência cresceu em mim. Eu ficava impaciente de tudo. E aí, se você for olhar no nosso dia a dia, nós estamos cercados de pessoas impacientes. A paciência é uma virtude espiritual. Então, o exercício de respiração ajuda a desenvolver também a paciência, como também a alimentação, sabe? A impaciência, ou a paciência, seja lá como você queira dar a vertente, ela está diretamente ligada a esses dois fatores, a alimentação e exercícios respiratórios. Então, assim, quando a gente faz uma respiração, exercício respiratório, tu fala, todo aquilo que você escreveu, você tem todos aqueles sintomas positivos, e um desses sintomas é a paciência, que começa a cada vez mais ser desenvolvida na gente. E ao nosso redor está cheio de gente impaciente, que chega até, sabe, às vezes, fazer malcriação, é só isso. Muito bem lembrado. Com a remoção do cadáver, também seguiram na luta de exploração dos despojos e, consequentemente, das futuras cobranças, como efeito de seu comportamento existencial. É aquilo, né? Ninguém colhe o que não plantou. E uma vez que a gente planta, a colheita vai acontecer em algum momento. Morrer é um fenômeno de alta magnitude, com consequente desencarnar. Quando o espírito se liberta dos despojos de que se beneficiou durante a existência física. A cada instante, morrem milhões de células que são substituídas e, no momento final, é o resultado da fatalidade biológica que reconduz o ser às suas origens. Isso é interessante, né? Porque não sei se em todos tem, né? Mas aqui no cemitério do Caju está escrito na entrada, né? Veio do pó e do pó voltará, alguma coisa assim. Que é exatamente isso que está falando aqui, né?
Enquanto ele está vendo, as células, isso aí é um fato científico, né? As células vão morrendo e vão sendo substituídas da mesma maneira que os astros no universo vão tendo um ciclo de vida e eles se tornam outra coisa e se renovam, até que chega o momento em que ocorre, de fato, a morte do corpo físico e ele volta às origens, né? Ele volta para a Terra, ele entra no estado de decomposição, de desestruturação molecular, que vai retornando ao fluido cósmico universal, em última análise, né? E é exatamente aquela frase, né, que as pessoas não entendem, acham só que a poeira é terra, né? Os bichos vão comer, vai virar tudo terra, vai virar tudo adubo. Mas é muito mais profundo do que isso. A gente volta a fazer parte da essência do universo. É muito mais difícil do que se imagina a libertação da influência dos espíritos inferiores, porque isso depende das construções mentais do encarnado, dos hábitos interiores que facultam a vinculação entre ambos. Por esta razão, a educação moral tem um papel de grande importância na existência de todas as criaturas. A doutrina de Jesus é toda direcionada para a vida futura, a da imortalidade, que é real em relação à física de natureza temporal. O conhecimento do Espiritismo auxilia e proporciona bênçãos de incalculável significado para a existência, por educar o ser e ajudá-lo a crescer na direção do infinito, sem amarras que o retenham na retaguarda. As horas passaram céleres no hospital, com a chegada de pacientes, visitantes e trabalhadores das diversas áreas. Ao cair da tarde, seguimos em direção ao nosso centro de atividades, porque naquela noite deveríamos participar de um grande encontro em outra cidade, quando nos reuniríamos todos aqueles que fazíamos parte do projeto no qual nos encontrávamos empenhados. A pandemia espalhava o pavor na Itália e na Espanha, sucedendo-se as mortes e as acusações de autoridades de uns contra as de outros países. Assim como em cada um faltando a lucidez para encarar o gravíssimo problema de saúde pública de maneira cautelosa e segura, buscando-se nas conquistas da ciência médica as respostas para as providências preventivas e curadoras. Infelizmente, o ser humano está sempre mais preocupado com as aparências do que com as responsabilidades. E enquanto o anjo da desencarnação percorria as ruas do mundo, ceifando existências, as pessoas buscavam escusas para justificar-se, como se elas pudessem resolver a gravidade do problema. Esse ponto que ele coloca aqui é muito difícil e complicado, né? Porque para se ver tudo isso de outra forma, para evitar isso que ele está descrevendo, a humanidade como um todo deveria estar já num patamar de conscientização muito acima. E como a gente vive no nosso dia a dia percebendo que a grande maioria da humanidade ainda é extremamente egoísta, extremamente vaidosa, extremamente materialista, é difícil ela conseguir ver uma catástrofe de outra forma e achar que ela pode resolver a situação. E é o que aconteceu, né?
se criou vacinas, se criou medicamentos, se fez um monte de investimentos. Aquele terror foi mais ou menos controlado e a humanidade em si não se preocupou em mudar a sua essência, a sua forma de encarar a própria vida, a sua própria existência. Simplesmente botou que venceram uma pandemia porque são muito intelectualizados, são muito inteligentes e conseguiram criar os medicamentos, as vacinas e venceram aquilo. Mas e a parte moral? As modificações que determinariam que a colheita do que a gente plantou fosse diferente.